Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, hoje pra gente falar sobre garantia em loteria, hein? Esse vídeo é sem edição, mas tem vinheta. Bora pra vinheta! Vamos lá pessoal, ó, todo esse ajuste técnico aí pra gente gravar essa vinheta e a gente já tá em campo, tá? A ideia é o seguinte, esse conteúdo aqui também é pro nosso podcast, que é o Papo de Loteria, que fica no Spotify, tá? Então se você quer ouvir isso daqui em um momento mais tranquilo, é só procurar lá no Spotify, podcast da Loto Mais Fácil, Papo de Loteria, e a gente tá lá, beleza? Vamos lá, esse vídeo aqui... Se inscreve aí, tá? Se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a gente de vista, hein? Tô fazendo o possível aqui, ó, para trazer um conteúdo de primeira. Esse conteúdo, ele vai soar mais fácil para quem já entende de loteria, tá? Então ele vai ser mais fácil de ser assimilado. Para você que está começando, para você que está iniciando seus estudos nas loterias, escuta com atenção, tá? Esse conteúdo aqui que a gente vai falar sobre garantia nas loterias é levantando uma bandeira para que exista nessa nova onda, nesse novo mercado, nas novas pessoas, as pessoas que estão chegando e aprendendo agora, entendam que sim, existem níveis de garantia nas loterias, mas essas garantias mudam e elas simbolizam coisas diferentes, tá? Por exemplo, tem gente que fala assim, compre determinada coisa, mas não ofereço nenhuma garantia. Existe, porque essa pessoa se preocupa com o que você vai entender sobre as garantias. Ah, eu vendo isso daqui, mas não dou nenhuma garantia. Às vezes o tipo de garantia que ela oferece quer dizer que não vai te devolver o dinheiro. Tudo certo, nunca compre nada desse jeito, mas às vezes é para você não entender, ou é porque ela não quis explicar, que você precisa de sorte para ter lucro nas loterias, mas que alguns esquemas possuem garantias matemáticas. Enfim, nesse vídeo eu vou ensinar e vou explicar sobre isso, tá? Então garantias nas loterias existem, mas quais são essas garantias? Eu sei que muita gente até esse momento já parou ali porque o cara está prometendo coisa aí. Eu só falei que existe garantia, eu vou te explicar quais são os tipos de garantia. Então fica no vídeo, tá? Olha só, o objetivo nosso é clarear a mente dos jogadores, tá? Por quê? Apostador já conhece, então existem os apostadores, que são aquelas pessoas mais maduras no segmento das loterias, e existem os jogadores. Jogador é aquele que está começando, que está ali, opa, vou jogar aqui um bilhete. E o apostador é aquele que tem um pouquinho mais de consciência com relação ao conhecimento. Mas na prática, falar que é jogador ou falar que é apostador está no mesmo caminho. Isso que eu falo é uma divisão para mim, tá? No começo eu era jogador, porque simplesmente jogava os números, jogava ali o dinheiro, e depois eu vi que não era só jogar, né? Quando a gente joga tá mandando embora, mas sim apostar, porque a aposta pode trazer um benefício. E a partir do momento que eu começo a apostar, eu consigo me preocupar mais com os meus números, com as minhas escolhas, com a minha sorte. Se a placa de carro que eu vi é um bom número, é um bom palpite, se os números que eu estou vendo aqui na lente da câmera são bons números, então muda todo o conceito, tá? E olha só, o que gera muita confusão, eu deixei anotado aqui algumas coisas para ficar mais fácil da gente ver os tipos de garantia, tá? E o que de fato gera confusão são justamente os tipos de garantias que existem nas loterias, porque são garantias diferentes, tá? Eu elenquei aqui, ó, basicamente três garantias para a gente conversar, que é a garantia de pontos, sabe? A garantia de pontos. Ah, quantos jogos garantem 11 pontos, 12 pontos, 13 pontos, 14, 15 pontos, né? A garantia com acertos. Ah, qual a garantia de 11 pontos se eu jogar com 20 dezenas? Ou seja, eu tenho uma condição de jogo. E a garantia de lucro, sabe? Ah, qual que é a garantia que me oferece lucro nas loterias? Qual esquema que eu vou jogar e vou ter lucro nas loterias?
Então são basicamente esses 3 aí que eu anotei aqui, que são os mais comuns. Existem outras formas de falarmos sobre garantia, mas eu vou falar basicamente destes 3 aqui no vídeo, tá? Ó, e o fundamental disso é realmente pensar assim, todas as garantias elas existem, tá? Inclusive a garantia de jogar para perder. Tem gente que joga para perder para que na sorte venha o premião. É o método mais comum, tá tudo certo. Não existe nenhuma dessas garantias que eu falei, não existe nenhuma delas que você vai colocar 10 e vai trazer 20. Matematicamente sem precisar de sorte, entende? Então, ó, garantia de lucro não existe. Repete aí, garantia de lucro não existe. E o que é lucro? É você receber em prêmios mais do que o valor que você apostou, sabe? Então, nós temos esquemas que garantem 11 pontos, mas se não fizer pontos a mais do que o 11, ou seja, jogar 40 jogos, vai garantir 11 pontos matematicamente sem precisar de sorte. Mas vai ter um ou dois esquemas, ou 2 jogos que pegam 11 pontos. Logo, eu garanti 11 pontos, mas vou ter prejuízo se não tiver sorte. Por quê? Porque o valor que eu apostei é maior do que o valor que eu ganhei. Existe um esquema que a gente garante 14 pontos com 50 mil jogos. Se não fizer 15, o que precisa de sorte para fazer 15, se não fizer 15, nós vamos ter um prejuízo, porque o valor das apostas é maior do que o valor dos prêmios garantidos no esquema. Ou seja, por mais que tenham milhares de 11, 12, 13 até os 14 pontos matematicamente garantidos, essa soma de premiação não vai dar lucro, ela vai dar prejuízo, tá? Então vamos lá. Eu precisava explicar isso daí com relação às garantias, tá bom? Já anotei aqui, já falei. Garantia de pontos é exatamente essa que a gente está falando. Quantos jogos para garantir 13 pontos? Se eu não me engano, uma das matrizes que nós temos fechada para 100%, fechada e testada, validada. Tudo que eu falo aqui das matrizes são matrizes que a gente valida, aposta na prática e traz para todo mundo. Para fechar 13 pontos na Lotofácil, por exemplo, ou seja, uma garantia matemática de 13 pontos, sem importar quais as dezenas sorteadas, sem importar o resultado, simplesmente vai garantir 13 pontos e vai ter vários de 12 e de 11 pontos. São ali 2.610 jogos, tá? Algo próximo disso, não lembro exatamente, mas algo próximo a 2.600 jogos. Ou seja, matematicamente é um tipo de garantia, garante 13 pontos. Fechou? Garante 13 pontos. Não garante lucro, porque se não fizer 15 pontos, nem os 14, nem os 15 pontos, o valor apostado será maior do que o valor de prêmios ganho. Tá? Essa garantia aí é fantástica. Para garantir 15 pontos na loteria, 3.268.760 combinações. Não tem como garantir 15 pontos com menos jogo do que isso, sem determinar alguma condição de jogo. Aí nós vamos para a segunda tipo de garantia, né? Que é a garantia com acertos. O que significa garantia com acertos? Ou seja, o primeiro passo foi, nós podemos garantir qualquer ponto na loteria, seja 11, 12, 13, 14 ou 15 pontos, entretanto, sem precisar de sorte, sem precisar de qualquer tipo de acerto, nós vamos ter prejuízo, tá? O segundo tipo de garantia são as garantias com acertos, ou com condições de jogo, tá bom? Vamos pegar um golinho d'água aqui, vamos lá com o nosso golinho d'água. E o que significa isso? Significa que você pode reduzir as quantidades de apostas dos fechamentos, mas aí você vai precisar acertar as condições de jogo. Você pode reduzir de 3.268.760 combinações da Lotofácil para algo próximo de 1.031.000. Se você filtrar e ter apenas as apostas com 7 pares e 8 ímpares. Ou seja, você pode reduzir para 1/3. Mas o que vai precisar acontecer no resultado? 7 pares e 8 ímpares. E apesar de ser uma métrica, uma condição que acontece com muita frequência,
você não sabe quando exatamente vai acontecer. Então você poderia apostar mais de 1.030.000 combinações, mas vai depender de sorte para que aquele resultado possua 7 pares e 8 ímpares. Essa é uma garantia com acertos, né? Uma garantia de acertos desde que aconteça alguma condição, alguma coisa no resultado aconteça para privilegiar o seu esquema. Você pode jogar com 18, com 19, com 20, 21, 22, 23, 24 dezenas na Loto Fácil em esquemas ali grandes, fechados, mas vai precisar que as dezenas do sorteio caiam entre as dezenas escolhidas. Um dos fechamentos muito conhecidos aí, que é o fechamento de 20 dezenas e se popularizou devido a uma estratégia de marketing falado R3, R4 ou R5, que nada mais é que um fechamento de 20 dezenas, você precisa ou errar as 5 ou acertar as 15 em 20. Matematicamente é a mesma coisa, você escolher 20 números para vir ou escolher 5 para falhar, não importa, é exatamente a mesma coisa. Para mim, é mais fácil escolher os para vir, por uma questão de lei da atração, porque a lei da atração não vai entender que você, quando escolhe 5 números para falhar, ela vai falar, não pode vir 1, 2, 3, 4, 5, não pode vir, não pode vir. Sabe que o universo não entende sim ou não, ele vai te dar o que mais está pensando, por isso que ele vai te mandar justamente as dezenas que estavam para falha. É simplesmente uma questão pessoal. Mas essa condição, esse esquema que se popularizou e às vezes a cópia, a forma que é vendida parece que é fácil de ganhar, ela é simplesmente um fechamento matemático para a loteria e você precisa, para garantia mínima do esquema, sem depender da sorte, só a garantia matemática, acertar as 15 entre as 20 escolhidas. Então isso é uma garantia de loteria com acerto, você depende que as dezenas caiam entre as suas dezenas escolhidas para que você tenha lucro. Você vai lá, cria um esquema de 5 dezenas fixas e 20 dezenas variáveis. Tem as 20, mas você vai precisar de sorte para acertar as suas 5 dezenas fixas. Tá? Então este é um tipo de esquema que são os fechamentos conhecidos aí, também desdobramento, porque precisa de sorte dentro do desdobramento, ou fechamento e estratégia, não importa o nome que você dá para aquilo que você está jogando. Se tem dezenas limitadas, vai precisar de acerto do resultado para você pegar prêmio, tá? Então são as duas principais, a garantia de ponto, que não precisa de sorte, mas é uma garantia de prejuízo se não bater sorte, a garantia com acertos, que é aquela que tem condições de jogo e você precisa acertar essas condições de jogo, tá? A terceira garantia é a garantia de lucro. E ó, essa daí não existe de jeito nenhum, eu já falei no começo do vídeo. Até hoje não existe, não tem como garantir que uma pessoa vai ter lucro nas loterias de nenhuma forma, tá? Não tem. Podem haver estratégias, mas você vai precisar de sorte para que a sua estratégia ou para a estratégia que você faça parte, ela dê lucro para você, tá? Nós temos um esquema, por exemplo, o pessoal tem usado muito, que se chama superlinhas. As superlinhas nada mais é que um fechamento dos 25 números em 20 linhas de 20 dezenas. 20 ou 21 dezenas. 21 dezenas, 20 linhas de 21. Sempre tem no mínimo 14 acertos, mas mesmo que tenhamos 20 linhas e você vai jogar uma ou duas, vai precisar de sorte para que aquela dezena escolhida, que aquela linha escolhida pegue as 15 dezenas em acerto ou as 14 dezenas em acerto, tá? Então, precisa de sorte para ter lucro, não importa quem esteja te vendendo e nem o que esteja te vendendo. Precisa de sorte para ter lucro nas loterias, tá bom? Não importa se é bolão. Bolão é feito com muitas cotas, várias cotas, para pegar 15 pontos. Com pouquinhas cotas, 14 pontos já dá lucro, mas não tem garantido. Isso não existe lucro garantido, não importa se é para bolão, se é para jogo pessoal. Lucro garantido não existe, tá? Não existe. E até para aquelas pessoas céticas que falam, eu não aposto, tenho lucro. Não, se você não apostou, você não concorreu. Logo, você nem tem a possibilidade de estar em campo. Você vai gastar esse dinheiro provavelmente com outra coisa, tá? Mas você não entrou em campo, então você não concorreu, você não fez parte do jogo. Entende? Então não existe lucro de forma garantida nas loterias, tá?
Compreendemos então? Resumão rapidão lá, lucro de pontos, garantia de pontos existe, mas precisa de sorte para fazer o próximo degrau, tá? A gente pode, e é uma estratégia muito boa, tá? Nós aplicamos aí o fechamento de Duque na quina, tá? Ou seja, um grupinho de jogos que já sai garantido no mínimo Duque. Entre os jogos haverão Duque. E jogando dessa maneira, nós fizemos a quadra nesse ano de 2021, ou seja, garantimos a quadra com poucos jogos ali e foi bacana esse sorteio, tá? Mas é uma garantia de pontos, se não tiver sorte, é prejuízo, tá? Vai ser prejuízo se não tiver sorte. Então, fechamento de ponto, uma garantia para pontos existem. A segunda é garantias com acertos, que são os fechamentos, as estratégias, os desdobramentos, fechamentos combinatórios, enfim, não importa o nome que você der, você precisa de sorte para acertar as dezenas, mas você precisa acertar para que o esquema funcione e dê lucro. Então é uma garantia matemática dentro do fechamento. E o terceiro é a garantia de lucro, coisa que não existe, que se alguém está te vendendo a garantia de que sabe fazer o grande prêmio ou de que vai te dar lucro, pula fora, que a pessoa está mentindo, tá? Se ela está falando que é garantido. Agora, se ela está falando que é uma possibilidade, que precisa de sorte para você ter lucro, tudo certo, ó, confia, segue em frente, bora lá, porque a sorte a gente não brinca, não sabe da onde que ela vai vir, mas ela pode vir, tá bom? Então os 3 tipos de fechamento que a gente tinha para falar aqui, espero que você tenha gostado, espero que o áudio não tenha ficado tão ruim e esse vídeo fica aí para ajudar nas loterias, tá bom? Não esquece, se inscreve no canal, coloca suas dúvidas aqui embaixo, se porventura me expressei errado de alguma maneira, você me corrige e coloca aqui, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui nos vídeos, e isso em especial para quem já conhece as loterias, para quem estuda, a gente tá junto, fechado, unido e comprometido nessa jornada, hein? Se você ficou com dúvidas ou quer mais conteúdos desse segmento, comenta também, deixa aí que a gente segue em frente. Fechado? Ó, um grande abraço, que vai encerrar esse vídeo aí, joga com responsabilidade, nunca jogue com dinheiro que não tem, jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas nós prometemos mais oportunidades. Bora pra vinheta, até mais, tchau! Tchau, tchau! Até mais, gente, um abraço!